E aí, Amanda, bom dia. Só tu por aqui? Bom dia, professor. Só tu acordou até agora? Eu vi, é porque a gente não sabia o link. Peraí. E aí? Aí o senhor mandou um e-mail pra mim agora, não foi? Foi agora de manhã, eu mandei e-mail para todo mundo da turma, que eu lembrei que todos vocês colocaram e-mail, não foi quando fizeram a prova? Aí eu disse, não, deixa eu ver se isso facilita para não ficar enviando o link, não ficar dependendo. Então, toda segunda-feira, não sei que horas, vai chegar já no e-mail de vocês o lembrete. Eu acho que deve ter chegado mais ou menos assim. Você tem uma aula daqui a tantos minutos, né? Ou você tem uma reunião daqui a tantos minutos. Aí já vai chegar no e-mail de cada um, né? Para não ficar só dependendo de mim também. Tem que automatizar tudo isso daí. Tá? Peraí, deixa eu ver aqui com o pessoal. Eu mandei mensagem para a Bruna, mas ela não visualizou. Pois é, acho que ainda não acordou. E normalmente eu tenho também o telefone da... Não sei de quem mais, são duas pessoas, né? Vitória, parece? Não. Vitória Benicasa. Isso. Então, para ela eu não mandei. Peraí. Será que ela já acordou? A Vitória sim, a Vitória acordou. Já? Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Ah, ela me mandou aqui entrando no WhatsApp. Bem. Acho que deve ter chegado no e-mail dela também. Coloca no grupo de vocês lá que eu acabei de colocar. A respeito do e-mail, que o link deve ter chegado no e-mail deles. Só teve uma pessoa daquela lista de relação que eu não consegui adicionar o e-mail. Deu erro, não sei porquê. Bom dia, Vitória. Bom dia. Mais alguém se manifestou no grupo de vocês que está entrando ou que vai entrar? Acho que é a Gisele. E aí eu pensei que entrando por esse link também do e-mail de vocês eu não precisava autorizar, já entrava direto, mas pelo visto não também. Eu acho que todas as reuniões precisam de autorização. Pois é, esse negócio é muito chato. Eu queria que todo mundo entrasse direto, quem tem o link, né? Para não ficar parando. Bom, até agora não apareceu, então vamos iniciar. Vocês vão me dando toque aí de quem for aparecendo. Ok, estão vendo a minha tela aí?
Estou sim, professor. Beleza. Deixa eu ver outra coisa aqui. Vamos lá. Então, o assunto de hoje será acidentes e complicações nas exodontias, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. Oi. Tá, vamos lá. Acidentes e complicações nas exodontias, tá? Então, a gente tem que estar preparado para tudo, é o que eu sempre falo, ok? A gente não é, a gente não tem que esperar que tudo vá correr sempre bem nas exodontias. Não é que a gente queira que alguma coisa inesperada aconteça, mas a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta, preparado para que se acontecer, a gente tenha como resolver logo, o mais rápido possível. Então, a gente tem que ter na cabeça os acidentes e as complicações de forma geral e, mais especificamente, do caso que a gente vai tratar, o que pode acontecer durante aquele caso que a gente vai tratar, tá? No momento que eu ia dando as aulas para vocês, eu ia falando, ó, imagina essa radiografia aqui, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, já é sempre visualizando essa situação. O que pode acontecer e, se acontecer, o que a gente tem que fazer também, ok? Então, toda e qualquer cirurgia, qualquer ato operatório, ele está passível de ocorrer isso daí, tanto os acidentes quanto as complicações, tá? Ok. Vamos lá. Então, por isso que a gente tem que ter uma atuação preventiva em relação a isso daí, tá? A gente tem que tentar prever e se organizar para que isso não aconteça. Então, muito disso daí, o planejamento correto do ato é que vai fazer esse trabalho, tá? E aí, quando a gente fala de acidentes e complicações, parece ser tudo a mesma coisa, mas não é. A gente já tem que começar a diferenciar isso daí. Quando a gente fala acidente, é algo que acontece no transoperatório, durante o ato operatório, realmente. Ok? Então, a gente estava planejando uma sequência, um processo, durante a cirurgia, e de repente ela saiu da normalidade, tá? E aí isso daí é um acidente cirúrgico, ok? Que pode ter sido causado por você mesmo, ainda tem isso, ok? De repente você não fez determinada etapa do processo de maneira adequada e correta, ou pode ser algo do paciente realmente. Tipo, o paciente tem uma displasia sanguínea que você não observou, não é? Nem o paciente sabia também, ok? E aí aconteceu uma hemorragia, então é transoperatório decorrente desse paciente. E a complicação seria tudo de errado que vem a acontecer no pós-operatório, ok? Seria a quebra desse processo, desse planejamento do ato operatório, que ocorre já no pós-operatório. Então, uma infecção seria uma complicação, ok? A hemorragia pós-operatório seria uma complicação. Existe a hemorragia transoperatória, que seria um acidente também. Tá entendido isso, pessoal? Tá sim. Ok. Não sei se a Vitória quer falar alguma coisa, mas eu vi que o microfone dela saiu do mudo, mas só fez um barulho. Eu não ouvi tua voz, Vitória. Eu tô ouvindo isso, professor. Tô no aqui. Viu? Tá. Então, ouvi mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá. Quais possíveis causas dos acidentes cirúrgicos, ok? Então, quando a gente tem radiografias insuficientes ou distorcidas, né? Quando a gente tem um número aquém do que a gente deveria ter, ok? Ou quando o posicionamento da radiografia também não é suficiente para evidenciar toda a situação que está por trás daquele contexto,
ok? E mesmo radiografias distorcidas, mal reveladas, mal processadas, isso daí pode dar causa a algum acidente cirúrgico, porque tem alguma coisa, alguma informação que eu deveria colher daquela radiografia e não consigo por conta desse erro de processamento, ok? Na radiografia. A seleção incorreta da técnica cirúrgica também, normalmente isso daí se dá com o seguinte pensamento: não, eu vou fazer isso assim, assim, porque esse dente é fácil. Então, tomem cuidado com esse pensamento, ok? Quando vocês ouvirem uma situação e digam, é fácil, pode contar que aquilo que você está negligenciando alguma coisa e alguma coisa de errado vai acontecer no transoperatório ou no pós-operatório. A gente sempre tem que ter, como eu falo, respeito pela situação clínica em si, ok? E se cercar de todos os cuidados, assim as nossas surpresas serão as menores possíveis, ok? Quando a gente fala de planejamento pouco abrangente também, eu não vejo as situações que podem ocorrer, ou que poderão ocorrer adjacente aos elementos dentários adjacentes também, ok? Desconhecimento da anatomia regional, como eu falei para vocês, quando a gente falou da parte de diérese, principalmente, eu tenho que ter conhecimento profundo da anatomia, ok? Então, eu tenho que saber bases ósseas, tenho que saber musculatura, tenho que saber vasos e nervos também de toda aquela região, para a gente poder não incorrer em nenhum erro, nenhum acidente ou nenhuma complicação, ok? A falta de habilidade de informação, isso daí é inerente de todo o processo de aprendizagem, ok? A falta de habilidade, principalmente. Se é a primeira vez que você vai pegar no bisturi, ok? Vai ser diferente daqui a 2, 3 anos, depois que você já fizer, você vai olhar para trás e vai dizer, não, caramba, eu pegava assim, agora já pego bem melhor, já tenho mais confiança. Então, isso daí é inerente da curva de aprendizagem, ok? Mas essa curva de aprendizagem, você vai suavizar essa curva de aprendizagem com o quê? Com material teórico, tá? Com material teórico, tendo a base teórica bem fundamentada na cabeça, a falta de habilidade vai ser compensada por isso daí, ok? Quando a gente fala desse excesso de otimismo, é o que eu já falei, dizer, não, esse dente está molezinho, vai cair fácil, fácil. Realmente, pode sair fácil, fácil, pode sair fácil, fácil, mas provavelmente você está negligenciando alguma outra situação, ok? O uso inadequado do instrumental, ok? Então, na lista de material nossa, a gente não tem todos os instrumentais de cirurgia, obviamente, não dá para ter, não é? A gente quer fazer cirurgias básicas, quer ensinar o básico para vocês, mas aquela lista ela foi pensada para resolver muitas, não digo todas, mas muitas das situações de acidentes e complicações nas exodontias. Mas para isso a gente tem que utilizar o material certo para cada manobra que a gente vai realizar. Então, o uso adequado do instrumental vai servir como uma prevenção desses acidentes e complicações cirúrgicas, ok? E reconhecer também quando a gente não é capaz, quando a gente não está plenamente habilitado para fazer qualquer tipo de intervenção cirúrgica. Ou a gente chama um colega para nos ajudar, ok? Ou a gente faz um encaminhamento para o especialista também. A gente tem que reconhecer as nossas limitações, tá? Causa das complicações cirúrgicas agora seria a inobservância da oportunidade do ato cirúrgico, ou seja, imagina o seguinte, isso é muito comum na parte de terceiro molar, ok? A pessoa chega para fazer o terceiro molar, só que o terceiro molar está com aquela pericoronarite grave, aquela inflamação do capuz grave, realmente. Então, isso nos diz que há uma inoportunidade cirúrgica. Não é um momento propício para fazer o ato cirúrgico, por conta que o tecido está inflamado, por conta que o pH do tecido está infeccionado também. Então, eu tenho que fazer a medicação, tenho que curar toda aquela infecção para depois fazer o ato cirúrgico, ok? Se eu fizer com toda aquela situação, o que pode acontecer? Desculpa. Uma alveolite naquele paciente. Ou a gente pode disseminar essa infecção para planos faciais potenciais mais profundos nesse paciente. Ou seja, uma infecção que ela estava restrita somente à boca, de repente ela pode ocupar a lateral da garganta desse paciente, ok? Esse espaço facial aí. E aí obliterar a via respiratória desse paciente. Então, de uma situação que era relativamente simples, eu posso até levar ao óbito desse paciente. Isso tem que ser bastante observado, ok? Falta de atenção à história médica desse paciente. Então, a gente tem que pesquisar
exaustivamente o máximo, fazer o máximo de perguntas para esse paciente. Às vezes pode parecer até chato, mas se tem alguma coisa na sua cabeça dizendo, olha, faz essa pergunta e tudo, faz essa pergunta 1, 2, 3 vezes, não tem problema. Se o paciente se irritar, você pode falar para ele, não, é porque eu tenho que ter cuidado com o senhor. E aí dá a desculpa de que não se lembrava que tinha feito essa pergunta, alguma coisa assim, mas segue a sua intuição também. Faz todo tipo de pergunta em relação a toda a história de saúde desse paciente. Não é só a história de saúde bucal, toda a história de saúde geral desse paciente. Se ele faz uso de algum medicamento, qualquer tipo de medicamento, tá? No caso das mulheres, em relação aos homens, né? Eu falo bastante da minha atuação fazendo isso daí, né? No começo eu ficava constrangido de perguntar para a mulher as seguintes situações: se ela estava grávida, né? E aí ela poderia constranger a paciente, né? Mas hoje em dia já coloquei na minha cabeça que isso é para a segurança da minha paciente, né? E se ela faz uso de anticoncepcional também, né? Isso poderia soar como uma invasão à vida privada da paciente, tudo. Mas eu sempre explico, olha, eu vou lhe perguntar se a senhora usa algum tipo de anticoncepcional, porque o anticoncepcional, ele sendo medicamento, ele pode interagir ou pode sofrer efeito de alguns dos remédios que eu vou prescrever para a senhora. Então, por isso que eu quero saber se a senhora usa algum tipo de anticoncepcional, e aí pergunta qual é o tipo, se é adesivo, se é injeção, se é via oral, qual é o tipo de anticoncepcional, anota na ficha, vai pesquisar as interações medicamentosas, então a gente pergunta de tudo para esse paciente, ok? Até a idade, obviamente, ok? A exacerbação da intensidade da resposta inflamatória também, né? Isso pode fugir ao controle. Então, a gente tem que estar muito atento a esse pós-operatório desse paciente, ficar acompanhando também. E essa exacerbação dessa intensidade da dor, da resposta inflamatória desse paciente, a gente tem que entrar em ação, controlar com os medicamentos, ok? E isso daí pode ser um sinal de uma infecção dessa ferida cirúrgica. Então, a gente tem que rever os nossos prazos, os nossos processos e intervir localmente nesse paciente também, fazendo o debridamento dessa ferida cirúrgica, tá? Então, a prevenção vai fazer parte. A avaliação pré-operatória adequada, ok? Fazer todo tipo de pergunta para esse paciente. Se necessário, solicitar exames pré-operatórios completos. Então, no mínimo, na Clínica Odontológica da Fama, no mínimo, a gente pede o quê? A gente pede o prontuário desse paciente bem preenchido, a gente pede as radiografias desse paciente, ok? Para aquela situação específica. E se ele puder fazer panorâmica, melhor ainda também, ok? E a gente pede também exames complementares de sangue, sanguíneos, os básicos, que é o hemograma completo, coagulograma e glicemia em jejum. São 3 exames básicos que a gente tem que ter para qualquer ato cirúrgico que a gente vai fazer. E já não é mais tão caro também esse tipo de exame, ok? Plano de tratamento ideal e abrangente, então a gente tem que sentar e tentar visualizar todo o passo a passo que a gente vai fazer nesse paciente. Como a gente já falou, conhecimento da anatomia, conhecimento da técnica adequada também, já ter tudo na cabeça, visualizado passo a passo da anatomia, do que você vai fazer passo a passo, ok? Conhecimento teórico dos princípios básicos cirúrgicos, ok? E depois de tudo isso, os cuidados pós-operatórios para esse paciente. Então, na anamnese, história médica completa e detalhada desse paciente, verificar a presença de fatores de complicação, tanto locais quanto sistêmicos, tá? Para esse paciente. Pergunta até a história pregressa desse paciente, ok? Se ele faz uso de anticoagulantes, e aí, se ele fizer uso de anticoagulantes ou tiver alguma coagulopatia, ele provavelmente está fazendo acompanhamento com o médico hematologista. Então, a gente tem que fazer essa comunicação com o médico hematologista, informando para ele na seguinte carta, nessa ordem, né? O que você vai realizar, qual é o tempo cirúrgico que você vai precisar, quais são as drogas que você vai precisar antes, durante e depois do procedimento cirúrgico. E solicita também outras informações ou auxílio para esse profissional, para esse médico, ok?
do exame radiográfico. Essencial para o correto planejamento, deve incluir toda a área cirúrgica, ok? Presta bastante atenção nos ápices radiculares, ok? Porque eles podem estar dilacerados ou com hipercementose e anquilosados, ok? As estruturas que circundam o local onde a gente vai fazer o nosso ato operatório, ok? A gente tem que observar isso daí. E as alterações morfológicas também que existem na região. A dificuldade de abertura ou não de boca do paciente. A gente já tem que ir pela prevenção realmente, tá? E aí sim a gente parte para os acidentes, ok? Então, fratura do dente a ser avulsionado, ok? Então isso é muito comum de acontecer, principalmente naqueles elementos dentários que já estão bastante fragilizados. Pessoal, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem me parar e perguntar, tá? Eu estou falando, mas me interrompam mesmo, ok? Tá tudo ótimo até agora. Então, fratura do dente a ser avulsionado. Isso é muito, muito, muito comum, ok? Principalmente naqueles elementos dentários que já estão com a coroa bastante destruída ou que têm restaurações extensas também. A gente já espera que isso aconteça e eu, particularmente, não espero que isso aconteça. Eu já vou partir logo para o que a gente falou lá nas aulas passadas da osteotomia e da odontosecção, ok? Eu não espero isso acontecer, tá? Mas a gente pode esperar essa situação em que situações, né? Raízes longas, com raízes curvas e divergentes também. No caso de hipercementose e anquilose, ok? Porque você vai fazer força com fórceps e aí vai romper, então já parte logo para osteotomia e para odontosecção se precisar. O osso periférico é bastante compacto também, isso acontece principalmente na região da mandíbula, onde a gente tem menos osso medular e mais osso cortical, ok? E isso influencia também a alimentação desse paciente também influencia nesse aspecto também, da fratura do dente ser avulsionado. Só para contextualizar isso que eu estou falando para vocês. Eu fui fazer uma vez uma série de atendimentos no interior do Pará, na região que chamam de Salgado. Então, era uma colônia de pescadores, ok? E eu fiz lá determinadas tantas extrações, a gente não contava, né, nesse tempo, como se fosse uma ação que a gente fazia numa escola fazendo só extração dentária, mas até as crianças, até os dentes de leite das crianças, os dentes tecidos, eram difíceis, eram duros para serem tirados. Por quê? Provavelmente porque a alimentação deles, a base era peixe, né? Então, bastante cálcio e tudo, mas era duro mesmo. No final do dia, eu fiquei com a mão sem poder fechar, de tanta força que eu fiz durante todo o dia para fazer essas extrações. Então, só para ficar no radar de vocês isso daí também. A alimentação influencia e muito nessa situação. Opa, desculpa. Rapidinho, pessoal. Então, presença de cáries ou restaurações extensas também. Dentes endodonticamente tratados, isso eu já comentei com vocês também. Os dentes tratados, o canal, eles ficam mais friáveis, com maior possibilidade de se romperem, ok? O uso incorreto do instrumental também, você utilizar um instrumental que não é para aquela finalidade, e o uso inadequado também. Fratura do dente a ser avulsionado. Então, já parte logo, como eu falei, isso aí é um resumo que eu falei, já parte logo para a técnica de extração aberta, então já confecciona logo o retalho, já faz a osteotomia para desinserir mais esse dente e já faz a odontosecção se for necessário, se for raízes múltiplas. Já divide, porque é muito mais fácil tirar, é muito mais previsível tirar o dente uniradicular do que o dente trio radicular, multiradicular, ok? E remoção da raiz fraturada. Aí tem uma interrogação, porque a gente tem que
a gente tem que pesar na balança também, ok? Por exemplo, você já está há muito tempo, já está 1, 2 horas fazendo a extração daquele elemento dentário, e aí você removeu o elemento dentário, mas ficou ali milímetros, tipo 2 milímetros daquele elemento dentário, ok? Você, assim, o que pode ser realizado, o que pode ser feito, né? Você avisa o paciente que ficou em torno de 2 milímetros, 3 milímetros da raiz, e que essa raiz ou ela vai ser reabsorvida ou ela vai ser expulsa também. Avisa isso o paciente e faz o fechamento normal e vai acompanhando, ok? Na maioria das situações não acontece nada, ok? O elemento dentário fica lá, ele é reabsorvido, ou então ele é expulso realmente, mas o paciente sabe que isso vai acontecer, tá? Ou uma outra solução que pode ser dada, mas aí depende da região em que isso está sendo feito, ok? Seria o desgaste disso daí. Então, você identifica que tem esses 2, 3, 4 milímetros de raízes que ficou ainda o ápice, então você pode ir com uma broca cirúrgica e desgastar esse 3, 4 milímetros que ficou aí. Mas aí você tem que ter consciência do quê? Que você desgastando lá no fundo do alvéolo, aquela ponta daquela raiz, você pode ocasionar o quê? Se for na mandíbula, você pode ocasionar ruptura do nervo mandibular, então isso é muito ruim para o paciente, é pior, ok? E se for na região superior, você pode produzir uma comunicação bucosinusal. Então, por isso tem que pesar na balança cada situação, dependendo do paciente também, tá? Então, aí seria... Estão vendo a foto aí? Sim. Ok, então aí seria uma situação de um elemento birradicular. Olha aí, ele foi fraturado. Ele teve que ser ele foi fraturado realmente, e depois teve que ser feita a osteotomia e a odontosecção para poder remover esse elemento dentário, esse molar aí. E com certeza, olha a angulação dessa raiz aí, não teria como ser removido de outra forma, ok? Outra situação que pode ocorrer é a fratura do rebordo alveolar. Quando a gente tem uma expansão deficiente do osso no momento da extração, ok? Você vai fazer força, uma força maior do que você deveria fazer antes do osso estar corretamente expandido para poder remover esse elemento dentário. Então, o uso de força excessiva com esse fórceps, tá bom? Ou então movimentos incorretos também, sentido de maior resistência e de maior fragilidade. Isso pode ocasionar a fratura desse rebordo alveolar, ok? E mesmo o dente tendo condições de sair. Ou então, isso daí pode ser decorrente de eu não verificar as raízes fusionadas ou dilaceradas ou divergentes no pré-operatório, e mesmo assim continuar fazendo força. Aí eu posso ocasionar determinadas fraturas do rebordo alveolar. Dessas fraturas do rebordo alveolar, o que a gente tem de mais impactante é a região de molares superiores, principalmente lá a região de segundo e terceiro molar, onde a gente pode tirar não só o elemento dentário, mas a gente pode tirar todo o rebordo alveolar, a tuberosidade em si, ok? E aí provocar uma comunicação bucosinusal, ou então romper, o que é pior, romper a artéria maxilar desse paciente, tá? Essa é uma situação bem complexa. Maior incidência nos terceiros molares superiores erupcionados e em oclusão, ok? Porque o osso na região da tuberosidade ele é bastante medular. Ele não tem quase que nenhuma cortical óssea. Então, com uma simples força, você pode realmente fraturar a tuberosidade e trazer todo o conjunto, dente e osso, ok? Alta resistência, retalho. Quando a gente identifica essa alta resistência, a gente parte para quê? Para a técnica de fazer o retalho, osteotomia e odontosecção. Isso vocês vão me ouvir falar sempre, até quando a gente for para a clínica, ok? E A gente professor, tem que... Diga. sabe o que eu não entendi direito? É o que seria a odontosecção. Eu não falei disso na aula passada para vocês? É porque eu não tava. Não, estou perguntando só porque assim, tá na minha cabeça que eu falei, né? Mas aí, se tu não estava, então realmente não... Então, a odontosecção seria da seguinte forma. Espera aí.
Tá vendo a minha tela ainda? Eu tô. Ó. Esse negócio que eu tentei desenhar aí é um dente, tá bom? Só para ficar claro. Então, ó, imagina esse elemento dentário aí, e aí eu tenho uma raiz bem fininha, com uma possibilidade de haver uma ruptura dessa raiz, dessa ponta dessa raiz, né? E além disso, eu tenho uma amplitude também, são raízes dilaceradas. Então, olha o sentido delas, ó. Tá? Desculpa, dilaceradas não, são raízes divergentes, tá? Olha o sentido que elas estão. Então, eu simplesmente puxar o dente não vai resolver, porque elas estão presas. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu falei na aula passada, eu tenho que tirar osso, ok? Tirar esse osso, é isso que eu estou pintando de branco aí, ó. Tá? Eu tenho que tirar esse osso aí que está na vestibular, ok? E aí depois entrar com uma broca cirúrgica e fazer a separação dessas raízes, ok? Eu separando essas raízes, isso é chamado odontosecção, eu separando essas raízes, eu posso tirar uma raiz separada da outra, mais facilmente, tá? Deu para entender o que é odontosecção? Deu sim, deu sim. Muito obrigada. Tá? Então, é isso que eu falo quando eu falo de odontosecção, é porque eu já prevejo a situação complexa que se apresenta e já parto logo para a solução. Eu não espero lá fazer força, fazer bastante força, para poder, quem sabe, ocorrer essa fratura do réu bordo-alveolar, essa fratura do elemento dentário, então eu já parto logo para essa situação, de fazer o retalho, aqueles tipos de retalho lá, um daqueles tipos de retalho que você vai analisar qual é o melhor para aquela situação, fazer a osteotomia e a odontosecção. Tá? Se você remover o rebordo junto com o elemento dentário, aí você vai ver se você vai ou não fazer a reincorporação desse fragmento ao organismo, né? Ou a possibilidade de reincorporação. Porque se você já removeu o osso junto com o dente, aí realmente não tem mais como fazer a reincorporação. Mas se esse osso ainda estiver ligado ao retalho, à gengiva, então ele ainda tem nutrição, ainda tem possibilidade de reincorporação também, tá? E a remoção das espículas ósseas remanescentes também tem que ser feito, ok? Diante dessa situação. Removeu o rebordo acidentalmente, né? Com certeza vai ficar espícula óssea lá, essas espículas têm que ser removidas convenientemente. E a sutura, procurar obliterar, fechar realmente toda essa situação. Aí, ó, a fratura da tuberosidade, como eu falei para vocês, né? Anomalias de forma e de número de raízes, hipercementose, anquilose, raízes divergentes e dilaceradas. Todas essas situações aí ocorrendo na região de molares de tuberosidade vão ocasionar a fratura da tuberosidade. Então, a gente já tem que se preparar para isso. Como? Abrindo retalho, osteotomia e odontosecção, tá? Na hora da remoção, a gente deve utilizar o dedo como apoio ósseo durante a luxação, ok? Então você vai com o seu dedo, e à medida que você vai movimentando o elemento dentário, você vai sentindo com o dedo toda essa amplitude dessa abertura, dessa dilatação da tuberosidade. Se tiver alguma ruptura, você vai logo sentir contato com o dedo, ok? A osteotomia da odontosecção, como eu falei, diminui a resistência óssea, então é benéfico para o paciente, ok? O tubo é separado do dente, pode-se tentar o reposicionamento do osso, mas aí existe o risco de necrose também, né? Eu tirei o elemento dentário, o tuber veio separado do dente, mas ele ainda está grudado lá ao retalho, né? Então posso tentar a reinserção, mas existe ainda o risco de necrose desse osso. Então, isso tem que ficar atento, ok? Checar possíveis comunicações bucco-sinusais. Como é que a gente vai checar isso daí? A gente vai fazer a manobra de Valsalva, ok? Escrevi para vocês aí. Manobra de Valsalva, tá? O que é essa manobra aí? Você fez a extração, e aí você pode ter uma comunicação bucco-sinusal, desde lá dos premolares superiores até os molares. O que você vai fazer?
Você vai encher a cavidade com soro fisiológico, ok? E aí você vai instruir o paciente, olha, eu vou apertar o seu nariz, você puxa o ar, eu vou apertar o seu nariz e depois força para esse ar sair pelo nariz. E o paciente forçar o ar sair pelo nariz. O que vai acontecer? No momento que o paciente forçar o ar sair pelo nariz, se houver a comunicação bucosinusal, esse ar que está sendo forçado contra as narinas, ele vai penetrar dentro do seio maxilar e vai achar o próximo caminho, que seria essa comunicação bucosinusal. E aquele soro que você colocou lá naquela região vai começar a borbulhar. Então, você sabe que existe uma comunicação bucosinusal, ok? A gente faz isso com essa manobra de Valsalva, tá bom? Tá entendida essa manobra, pessoal? Tá sim. Ok. Fratura da mandíbula também. Esse é outro acidente que pode acontecer. Exodontia de terceiros molares impactados, ok? Então, nessa região da transição entre o corpo e o ramo da mandíbula, é muito comum de acontecer, essa região do ângulo da mandíbula, tá? A força excessiva associada ao uso de elevadores, tá? O terceiro molar em si, ele já exige uma força maior. Então, é muito difícil da gente dosar essa força. A gente tem que ir com o dia a dia fazendo pequenos ajustes nessa força para conhecer. E, obviamente, que isso vai depender de paciente para paciente também. Um paciente jovem, tipo 20, 30 anos, que venha para fazer um terceiro molar impactado, a mandíbula desse paciente é diferente de um outro paciente, por exemplo, que tenha 40, 50, 60 anos, ok? É outra fisiologia, então a gente tem que estar atento a isso. A mandíbula do jovem é mais elástica, tem mais colágeno, obviamente, ok? E a mandíbula da pessoa, quanto maior a idade, menor a deflexão que essa mandíbula sofre, ok? Mais cortical e mais força você vai precisar fazer, em compensação é mais friável essa mandíbula, tá bom? Uma força pequena associada a molares profundos na base da mandíbula, pouca espessura óssea, no caso de mandíbulas atróficas, isso daqui a gente só vai perceber com as radiografias e com a palpação realmente desse paciente. A ocorrência de hemorragias imediatas também, nessa região de terceiros molares. O paciente deve ser sempre notificado, ok? Com relação a essas possíveis intercorrências. E quem vai resolver isso vai ser o cirurgião bucomaxilofacial, onde ele vai fazer a redução dessa fratura e a fixação dessa fratura com placas e parafusos também, tá? Então, a gente tem que ficar no radar. Se acontecer, encaminhar para o cirurgião bucomaxilo. Então, aqui assim, a gente tem essa região, então, olha os terceiros molares aí. Tanto de um lado quanto do outro, mas especialmente do lado direito da radiografia, a gente nota, olha, que já existe uma linha de fratura mais ou menos que natural entre o ramo intraoral, né, a porção intraoral e a base da mandíbula, porque o elemento dentário está bem lá embaixo, bem próximo à base da mandíbula. Então, do momento que a gente for fazer força próximo aqui desse pontinho amarelo, é muito provável que ocorra a fratura, como realmente ocorreu a fratura, ok? Aí é só elucidando, né? Só colocando a outra radiografia, mostrando então o traço de fratura decorrente da extração de um terceiro molar, provavelmente. Tá? Seria essa a situação. E aí, só a título de curiosidade, seria como que é feita a redução, né? A redução que a gente fala é colocar, alinhar a fratura, alinhar o osso e colocar placas de fixação na região, tá? Então, isso aí é uma cirurgia bucomaxilofacial, com acesso aqui do ramo da mandíbula. E aí a gente tem as hemorragias transoperatórias também, tá? Que seria de alguma veia, de algum vaso, artéria no ato cirúrgico, ok? Redução do sangramento por meio de compressão, esse seria o primeiro movimento, fazer a compressão, ok? Ou fazer o pinçamento também, né? Se a gente conseguir identificar, pinçar, obliterar com a pinça hemostática, isso daí.
A compressão é feita de 10 a 12 minutos. Pode-se utilizar também outros meios químicos, como gelatina reabsorvível, solução de trombina tópica, celulose oxidada regenerada ou colágeno também, para essas situações, tá? Olha lá, luxação de dentes vizinhos também. A gente pode ter essa ocorrência também, tá? Então, o uso inadequado dos instrumentos, como eu falei para vocês, ok? Mas você não observar aquelas situações que a gente colocou, do uso dos elevadores, principalmente, das alavancas. Então, existem princípios para serem utilizados, aqueles instrumentos, ok? Um dos princípios diz o seguinte, que a gente não pode fazer um ponto de apoio no elemento dentário que não vai ser removido. Essa é a principal causa de luxação dos dentes vizinhos, quando você faz um ponto de apoio no elemento dentário que não vai ser removido. E aí, o que isso vai acarretar, né? Que esses dentes que não precisavam ser removidos, eles vão apresentar uma mobilidade, ok? Decorrente dessa mobilidade, eles podem evoluir para uma anquilose. Para uma anquilose dentária, ok? Ou então, se isso não acontecer, você pode avulsionar um elemento dentário que não precisava ser avulsionado, ok? E para isso também, em relação aos usos dos fórceps, a gente tem que ter aquele encaixe, aquela apreensão corretamente somente no elemento dentário que a gente vai remover, ok? Então, cautela nos apoios para a luxação, então é isso que eu acabei de falar, não pode ter ponto de apoio no elemento dentário que a gente não vai fazer a luxação, que a gente não vai remover, e pode haver envolvimento pulpar também. Então, a gente pode ocasionar um trauma no elemento dentário e não precisava ser removido, uma ruptura, ok? E aí isso pode envolver a exposição pulpar, tá? A avulsão dos dentes vizinhos, né? Então, tem que ter uma avaliação pré-operatória detalhada, tem que observar os elementos dentários vizinhos, ok? Atenção redobrada na extração de germes dentários de terceiros molares, ok? Porque eu posso colocar o ponto de apoio no segundo molar, né? E aí remover esse segundo molar junto com o terceiro molar. Dentes imediatamente reposicionados e fixados no alvéolo. Então, removi o elemento dentário acidentalmente, ok? Imediatamente eu já recoloco ele no alvéolo e faço a contenção. E aviso ao paciente. É obrigatório isso daí, tá? Na finalidade ortodôntica, discutir com o ortodontista a possibilidade de movimentação e substituição do dente extraído, se esse dente não puder ser reposicionado. Você só notou depois que fez a extração do dente errado, ok? Então, você vai discutir com o ortodontista a possibilidade de reparo ortodôntico nessa situação. E, como eu falei, o paciente deve ser sempre notificado. Em relação à odontologia legal, isso daí nos respalda de várias situações, ok? Porque se você avisa o paciente e fala e notifica ele, né? A notificação quer dizer o quê? Que você vai colocar no prontuário e o paciente vai assinar que tem ciência daquele ocorrido, ok? Isso já resguarda você. Porque se dali a algum tempo ele for ao tribunal e disser que ele não sabia do ocorrido e que teve prejuízos em relação a isso daí, você tem como provar, como se defender, que você fez a notificação, que você avisou o paciente, que você acompanhou o paciente e tentou resolver da melhor forma possível aquela situação que você provocou acidentalmente, por culpa sua ou não, tá? Isso é muito importante. Fratura de restauração de dentes adjacentes também, né? Dente vizinho restaurado ou cariado, principalmente as extensas restaurações, ou mesmo coroa, né? Então, às vezes você tem que alertar o paciente do risco de fratura no pré-operatório, porque se você avisa antes é cuidado, se você avisa depois do ocorrido é só uma desculpa para o paciente. Então, você avisando antes, já tendo esse diagnóstico da situação, como você observou, antes do ato cirúrgico, você avisa antes é cuidado do paciente, né? Novamente, cautela nos apoios. Então, em dente não se deve fazer apoio, somente osso, né?
ou mesmo a fratura das cúspides no arco oposto. Isso daqui tem muito a ver com a força e com o manuseio do instrumental. Imagina que você está removendo o elemento dentário inferior com fórceps, e aí você não observa a força que você faz, e aí o fórceps vai com muita força para cima, e aí você acaba fraturando uma cúspide, ou mesmo uma restauração do elemento dentário superior, ok? Então isso tem que ter cuidado na hora do ato cirúrgico, tá? Então olha aqui a situação, seria uma situação só para elucidar, né? Só para exemplificar. Olha essa situação aqui, em que imagina que tivesse uma restauração aqui nesse elemento dentário, que eu vou pintar de amarelo, ok? E no momento de fazer a remoção desse terceiro molar, que está incluso aí, eu posso acidentalmente, né, fazer a remoção dessa restauração aí também, mesmo não produzindo apoio no elemento dentário. Então, isso é avisado antes para o paciente, ok? Já está embutido em toda essa, já veio de brinde toda essa situação para a gente. Então, se a gente avisa antes para o paciente, é cuidado. Se a gente só avisa depois, é desculpa para essa situação, tá? Nessa mesma radiografia, a gente tem os terceiros molares superiores, ok? Então, olha o íntimo contato deles. Eu vou delimitar aqui a parede do seio maxilar, tá? Essa seria a parede do seio maxilar, ok? Então, olha o íntimo contato deles com o seio maxilar. Então, já adiantando um pouquinho, que vem mais lá na frente, duas situações podem ocorrer aqui. Ou eu posso realmente remover esse elemento dentário, e da remoção desse elemento dentário eu vou ter a comunicação buco-sinusal, ok? Durante essa remoção aqui desse elemento dentário, tanto de um lado quanto do outro, porque o ápice das raízes está dentro do seio maxilar, ok? Ou uma outra situação pior, ok? Que seria eu não utilizar o material adequado, não observar a força que eu estou fazendo e jogar esse dente para dentro do seio maxilar. Essa seria uma situação ainda pior para esse paciente e para nós também, tá? Então, fiquem atentos em tudo isso que pode acontecer, tá? E Mesmo aqui professor, nesse outro... Oi, pode falar. caso esse dente, esse elemento fosse para dentro do seio maxilar, o que poderia acontecer? O que o paciente iria sentir? Bom, nessa situação aí, poderia acontecer, o paciente não tem sinusite, ele pode vir a desenvolver uma sinusite a partir daí, uma infecção recorrente, ok? Disso daí, porque era uma área que as bactérias que existem dentro do seio maxilar, elas são diferentes das que estão dentro da boca. Então, se você faz isso daí, você está levando bactérias de um lugar que não existiam para outro lugar que elas vão passar a colonizar. Vão competir com aquelas bactérias que já eram residentes lá naquela situação. Entendeu? E aí isso pode ocasionar uma sinusite. E aí a sinusite, para quem tem sinusite ou para quem não sabe como é que é, né? Vai levar fortes dores de cabeça nesse paciente, escorrer também, a questão de ter os seios da face totalmente velados, é bem incômodo para o paciente, para um paciente que não tinha nada disso daí, entendeu? E não é a gente que vai atuar nisso daí, ok? Aconteceu essa situação com o paciente do dente parar lá dentro do seio maxilar, quem vai fazer a remoção disso daí é o cirurgião bucomaxilofacial, ok? Não é mais conosco, tá? É o cirurgião bucomaxilofacial e o otorrino também, algumas vezes, ele pode entrar nessa situação aí. Ia perguntar mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Muito obrigada. Tá, de nada. Lesões a estruturas nervosas regionais também. Então, tem que ter cuidado que nos retalhos inferiores, lá na região do molar, né? Para a gente não lesar o nervo bucal, ok? Mas mesmo que a gente lese ali, não tem grandes sequelas. O paciente pode somente relatar uma dormência ali na região dos molares inferiores, ok? O principal problema realmente é no nervo mentoniano. A gente seccionar o nervo mentoniano, a gente vai estar levando uma parestesia do lábio e do mento, daquele lado onde a gente lesou o nervo mentoniano para esse paciente, ok?
Então, o paciente vai sentir como se estivesse permanentemente anestesiado aquela região. O nervo lingual também. Então, por isso que a gente não faz incisões de alívio na lingual do paciente, porque a gente tem a possibilidade de lesar o nervo lingual, ok? Então, ele fica na tábua lingual, na mandíbula, na região do trígono retromolar. Tem que ter atenção nas exodontias de terceiros molares inferiores quando a gente vai precisar de odontosecção. Porque na odontosecção que a gente vai fazer nos molares inferiores, do terceiro molar, voltando àquela radiografia lá que é melhor. Nessa odontosecção, por exemplo, aqui, a gente vai seccionar esse elemento dentário aqui. Vai separar a coroa da raiz, ok? Então, eu vou passar a broca, imagina que eu vou passar a broca no sentido de vestibular até lá na lingual desse paciente, tá? Tá dando para imaginar isso daí, pessoal? Eu vou passar a broca no sentido de vestibular para a lingual desse paciente, tá? No momento que eu me aproximo da lingual desse paciente, se eu não tiver total controle dessa broca, ela pode romper, não só o elemento dentário, ele pode romper o osso lingual e seccionar o nervo lingual desse paciente. E aí ele vai sentir como se ele estivesse permanentemente anestesiado em toda essa região lingual da boca. Então a gente tem que ter principal cuidado nisso daí. Mas não só nisso daí, ó. O nervo alveolar inferior, né? No caso dos terceiros molares, tá? Nervo alveolar inferior. Aqui a gente tem o mentoniano, ok? Então a gente não pode fazer incisão relaxante em cima dos nervos mentonianos. O nervo alveolar inferior é muito comum de ser lesionado em exodontia de terceiros molares inferiores inclusos, tá? Bastante atenção nisso daí. Lesões das estruturas nervosas regionais, risco de parestesia. Sempre notificar o paciente no pré-operatório, ok? Então, como eu falei para vocês, se a gente avisa antes, é cuidado. Avisando depois é uma desculpa que a gente está dando para o paciente, tá? Não adianta dizer, eu não lembrei de avisar. Eu sabia, mas eu não lembrei de avisar. Não, na cabeça do paciente vai ser sempre uma desculpa, ok? Então, isso acontece principalmente na região de terceiro molar. Quem vai fazer terceiro molar analisa a região, mesmo que esteja distante, eu já sempre notifico esse paciente. Eu já sempre alerto esse paciente de que há possibilidade de fazer parestesia, de ocorrer a parestesia, mesmo não havendo a lesão. Por quê? Vou voltar lá na radiografia. O coágulo que vai se formar, vou preencher de vermelho lá. Imagina que eu fiz a remoção do elemento dentário, lá do 38, eu vou preencher de vermelho, tá? Eu fiz a remoção, e aí, decorrente dessa remoção desse elemento dentário, desse 38 aqui, formou o coágulo sanguíneo, né? Obviamente, para poder reparar a estrutura. Naturalmente, o que acontece? Esse coágulo sanguíneo, ele vai fazer pressão sobre esse canal mandibular. Então, em algumas situações, eu não lesei o nervo, não cheguei nem próximo do nervo, mas em algumas situações é isso que a gente observa, que esse coágulo, ele pressiona, ele faz uma pressão no canal mandibular e, consequentemente, no nervo mandibular. E aí ocorre uma parestesia temporária nesse caso. Enquanto houver a reparação, a remodelação óssea, vai haver a parestesia. E aí que pode durar desde um dia, 2 dias, 2 semanas, ou meses, ou mesmo anos, ok? A maior que já aconteceu com um dos pacientes meus, nessa situação que eu estou falando para vocês, eu não lesei o nervo, mas chegou muito próximo lá, ok? E aí a gente só pode supor que o coágulo fez isso no paciente, durou 3 meses, ok? Então, durante 3 meses, fiquei acompanhando esse paciente e foi retornando de maneira lenta e gradual, ok? No caso de romper o nervo, ok? Vai durar mais ou menos uns 6 meses, ok? Você tem que ficar pelo menos durante esse tempo acompanhando o paciente. Você pode fazer auxílio da laser terapia também, para tentar reestimular esse nervo, ok? E vitaminas do complexo B, a vitamina B12, ok? Para tentar revascularizar esse nervo. Que essas situações aqui essa situação nessa radiografia é evidente que vai ocorrer, né? O que a gente tem que fazer é minimizar esse trauma para esse paciente, ok? E isso tem que ser avisado antes do ato operatório.
tá bom? Aqui, desse outro lado direito, que vocês estão vendo aí, seria uma imagem em corte coronal, ok? Então, a gente vê, vou tracejar aí para vocês entenderem o que está acontecendo aí. Esse de vermelho aí, a gente tem um canal mandibular. Aí no meio está passando o nervo alveolar inferior, ok? E o elemento dentário, eu vou colocar para vocês em amarelo aí. Para vocês entenderem, ok? Olha lá, as raízes, então, elas estão envolvendo o nervo alveolar inferior, ok? Praticamente envolvendo o nervo alveolar inferior. Então, nessa situação, a gente já avisa o paciente, olha, vai ocorrer realmente, né? Não tem como aí não ocorrer nessa situação. Lesões de tecidos moles, né? Elas acontecem o quê? Quando a gente tem uma técnica incorreta de incisão, ok? Ou mesmo quando a gente tem uma manipulação e um afastamento inadequado. Quando a gente confecciona o retalho e a gente não presta atenção nisso daí, a gente puxa, a gente rotaciona de maneira inadequada. Quando usa instrumentos também que não são próprios para se afastar o retalho, quando a gente não tem esse cuidado, ok? A gente pode provocar esses tipos de lesões no retalho, tanto a laceração, quanto a perfuração e a abrasão. A abrasão ela é mais comum no uso de brocas, quando a gente não faz a correta proteção desse retalho e as brocas começam a provocar essa abrasão nesse retalho, ok? Perfuração quando a gente não usa os instrumentos adequados ou a gente não usa a força adequada para cada região, para cada situação. E a laceração quando a gente não faz cortes de maneira correta, ok? Incisões que não são as corretas, que são retilíneas e limpas. Aí a gente ocorre em laceração desse retalho e todas as situações proporcionam um pós-operatório muito pior para esse paciente e uma cicatrização muito pior, mais demorada para esse paciente também. Laceração de retalho mucoso, quando a gente tem também tamanho inadequado desse retalho. Se a gente confecciona um retalho menor do que a gente precisa para aquela situação, a gente vai ter que ficar esgarçando mais aquele retalho, fazendo força excessiva naquele retalho, desnecessária. Quando a gente tem ausência de incisões relaxantes também, a gente faz tração excessiva, força excessiva, e a gente tem a dificuldade até de reposicionar esse retalho e fazer essa sutura também. Porque o retalho vai estar totalmente dilacerado, né? Ele vai estar sem as formas que a gente produziu, vai ser mais difícil de fazer a síntese desse tecido também. Perfuração de tecidos moles também, quando a gente usa instrumentos pontiagudos ou pérfuros cortantes em locais onde não era para se usar, ou quando produz uma força excessiva, como a gente já falou, né? A gente tem que utilizar os dedos de apoio e o suporte para a mão também. Ora, tenta pegar um lápis, para vocês terem uma ideia, né? Aí na casa de vocês, tenta pegar um lápis e começa a escrever o nome sem colocar a palma da mão como apoio no caderno, onde você, ou na superfície onde você está escrevendo, né? Você vai ver que vai sair mais tremido, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. No momento que a gente for fazer a incisão, a gente tem que procurar um apoio para a mão, um apoio fixo, né? Que não seja um móvel de preferência, para poder fazer esse apoio. Aí você vai ter um corte, uma incisão, o quê? Mais retilínea, mais visível, ok? Melhor. E é melhor também para hemostasia daquela região, daquele ferimento. E em contrapartida, se a gente tiver uma perfuração do tecido, a gente vai precisar fazer uma hemostasia de uma região que não era previsto ainda, né? Então, isso seria um acidente, tá? Feridas causadas por abrasão, né? Tanto feridas no lábio, quanto as feridas no lábio ou na comissura também. Quando a gente não observa a correta utilização, o correto posicionamento da broca cirúrgica, a gente pode produzir essas feridas no lábio ou na comissura labial desse paciente, através desse atrito com os instrumentos rotatórios, principalmente. Okay? Uma possível prevenção para isso daí seria aplicar vaselina ou pomada antibiótica no local, tá? Depois de ocorrido, pomada antibiótica no local de 5 a 10 dias, tá? Tem pacientes que a gente já estima que vai ocorrer isso daí por conta de quê?
por conta da pouca abertura que tem oral. E aí você sabe que você vai precisar puxar mais do que o convencional. Então, você já avisa o paciente, já aplica essa vaselina na boca do paciente, na comissura labial, tá? Para tentar diminuir esse acidente. Essa invasão de estruturas circunvizinhas eu vou deixar para semana que vem, tá, pessoal? E aí tem mais uma outra parte de acidente que eu queria comentar bem mais devagar e separar algumas imagens para vocês também. E da parte de complicações também, que é o que acontece no pós. Eu quero falar para vocês a respeito disso daí também, tá? Mas até aqui deu para entender, pessoal? Tudo isso daí? Deu sim, professor? Deu para entender, sim. Beleza, então. Eu vou passar daqui a pouco Vou passar para a Vitória e para a Bruna, tá bom? O link de um exercício que eu quero que vocês façam, tá? Assim, eu sei que esse exercício que eu vou passar para vocês não vai ser feito logo, ok? É um exercício bem desafiador para vocês, tá? Deixa eu logo adiantar o que é. Vocês vão gravar um vídeo, ok? É isso mesmo. Não é só eu que vou virar youtuber, não. Vocês também vão virar youtuber, tá bom? Então, vocês vão gravar o vídeo e aí o plot desse vídeo vai ser o seguinte. Posiciona a câmera e a câmera vai ser o paciente de vocês, ok? Vocês vão conversar, então vão olhar para essa câmera como se fosse o paciente de vocês. E esse paciente de vocês vai fazer a exodontia do elemento 16, se não me engano foi esse elemento que eu coloquei lá. Mas enfim, tanto faz. Do elemento dentário 16, que está anquilosado. Está em anquilose. E aí vocês conversando com esse paciente de vocês, vocês vão falar do antes, do durante e do depois. Entendeu? Então vocês têm que orientar o paciente de vocês em relação ao que vocês vão fazer antes, durante e depois. Ok? É esse o vídeo que vocês vão gravar. Tá? E aí vão publicar no YouTube. Depois que publicar no YouTube, vocês vão colocar lá o link lá na resposta, que aí eu vou lá acessar o vídeo de cada um. É para colocar no YouTube de verdade? Sim, no YouTube, claro. Não! Pelo amor de Deus! Calma, mas olha... Deus. Oi, Vitória, não entendi? Não, achei maluco isso. Mas, ó, quando você publica o vídeo no YouTube, você tem a opção de deixar ele listado e de não listado, tá bom? Pai, o que você tá fazendo aí na minha cama? Tô dando aula, filho. Tá bom? Eu só queria pegar um brinquedinho pequeno pra brincar nessa terceira de café da manhã. Tá bom. Então, quando você publica... Professor. Desculpa, pessoal, desculpa. É assim mesmo, trabalhando em casa é assim mesmo, né? Ela acordou antes do tempo. Normalmente ela acorda depois que eu acabo a aula. Então, quando vocês publicarem no YouTube, vocês têm a opção de deixar não listado esse vídeo. Ou seja, ele não vai aparecer para o mundo inteiro, ok? Só vai aparecer para quem tem o link. Para quem vai acessar pelo link, tá? Então, isso daí fica a critério de vocês. Se vocês querem se expor ao mundo da internet ou não. Isso daí fica a critério de vocês. Mas aí vocês mandem o link para mim, tá bom? Aí eu vou acessar o vídeo lá e deixem aberto também os comentários lá. Que aí eu vou comentar no vídeo de vocês. Tá bom? Ai, meu Deus, tá bom, professor. Aí eu separei alguns links lá de algum pessoal que eu vi no YouTube para dar umas dicas, como é que faz, algumas coisinhas lá, tá bom? Aí acessem o link. Então, por isso que eu disse que é desafiador, que não vai ser da noite pro dia que vocês vão fazer isso daí, né? Mas vai demorar pelo menos 1 ou 2 semanas para produzir isso daí. Então, façam impressa, façam com gosto também. Acho que vai ser algo legal, assim como está sendo para a gente também produzir todo esse conteúdo online para vocês, tá? Vou baixar essa aula também, como eu sempre faço isso daí. Vou baixar a aula, colocar lá no meu canal do YouTube. Então, não esqueçam de curtir, compartilhar,
ativar os sininhos para as notificações dos vídeos futuros, tá bom? E eu já vou estar planejando também outros vídeos que fogem um pouco essas nossas aulas, realmente. Aí vocês vão ver lá no canal essas novidades, tá bom? Se inscrevam no canal também. Valeu, pessoal. Não, tá. Oi? Não, falei que eu já sou inscrita. Ah, já está inscrita, né, Vitória? É verdade, já vi lá o teu nome. Já vi lá. Obrigado, Vitória. Então tá. Eu vou me inscrever. Se inscreva lá. Dê um like, faça um comentário lá, compartilhe também. Então tá, pessoal, esse é o desafio de vocês, tá bom? Faço sem pressa. Vai estar aberto lá para vocês verem outros vídeos também, para terem outras ideias, outras sacadas também. Vai ser bem legal para vocês, tá bom? Depois que pegar a manha, vai ficar bem rápido isso daí, essa produção desses vídeos também, ok? Então, semana que vem... Oi, pode falar, Gisele. Eu nunca fiz isso, professor. Não sei se eu vou conseguir. Assim, calma, ninguém nunca fez isso, né? Mas pensa o seguinte, eu vou estar fazendo uma selfie, né? Só que em vez de foto vai ser vídeo. Só isso. Não precisa fazer super produção nem nada. Não precisa disso. Só coloca a câmera lá em cima e olha para a câmera e fala. Obviamente que, dando já uma dica, né? Antes de fazer isso daí, faz um roteiro, né? Faz uma colinha lá, escreve lá, olha, vou falar desse tópico com o paciente, desse tópico, desse tópico, desse tópico. Tudo isso, todos esses tópicos aqui vão ser o antes. Durante, o que eu vou falar com esse paciente? Isso, 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 isso. Essa já seria uma primeira dica para vocês, para se prepararem para fazer, tá? Mas não precisa de edição nem nada. Se quiserem fazer edição e tudo, pode fazer edição, mas não precisa, tá? Só grava o vídeo e joga lá no YouTube. Então, cria o canal. Tem um link lá que eu passei para vocês, que é como criar uma conta no YouTube também, para poder postar o vídeo lá, tá bom? Observem isso daí. Beleza, Tá então, bom. pessoal. Bom Até dia. semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Tá bom? Tá bom, tá. Ok. A pessoa, bom dia.